Bom, galera, vamos dar continuidade aí para nossa solução. Então, a gente parou aí na questão 11, né? Vamos resolver aqui a questão 11, que era uma questão sobre conjuntos, tá? Aí ele fala assim, ó, considere o diagrama ABCU, né? Considere o diagrama onde A, B, C e U são conjuntos. Então, a gente tem isso aqui, ó. U, A, B, C. Aí ele pede aí pra gente assinalar uma alternativa que matematicamente equivale a esse desenho aqui, né, ó. Essa área rachurada aqui, em verde, né? Então, vamos dar uma pensadinha, ó. Na alternativa A, ele vai pegar a interseção aí do A com o B e ele vai unir com a interseção do A com o C. E depois ele vai subtrair a união do B ou C. Então vamos lá, ó. Se você pegar aqui o A inter B, o A inter B é isso aqui em vermelho, ó. E aí você vai lá e une com o A inter C, que seria isso aqui em laranja, ó. Né? Então, A inter B união A inter C, essa região pintada aqui de vermelho e laranja. Se você subtrai o B e o C, ou seja, você vai pegar esse conjuntinho aqui, ó, e tirar todo mundo que é B e todo mundo que é C. Não vai sobrar nada, né? Então, essa sentença que a gente colocou aqui, ó, o resultado vai ser vazio, porque você vai pegar essa região que eu pintei e você vai tirar B e C, ó. Você vai tirar os dois, né? B ou C, tá bom? Então, não é a letra A. A letra A não representa isso. Vamos dar uma olhadinha aqui na letra B, né? Na letra B, a gente tem A inter B, união A inter C, menos B inter C. Aí, ó, A inter B, o A inter C, né? Essa primeira parte aqui, ó, é igual a da letra A, que é essa parte que eu pintei aqui de vermelho e laranja. Só que agora, ao invés da gente subtrair a união de B e C, a gente vai subtrair a interseção de B e C, né? A interseção de B e C, ó, é essa região aqui, ó. Se você subtrair essa região desse pintadinho aqui, ó, vai sobrar o quê? Vai sobrar isso e isso, né? E aí, essa alternativa aqui, ela coincide aqui com o da questão, o enunciado da questão, tá bom? Então, o item B, ele tá correto, tá? Essa sentença que a gente escreveu aqui, ó, ela nos dá a região rachurada aí que a questão 11 nos dá, tá bom? Vamos ver aqui a C agora, ó. A C, a gente tem A ou B, união A inter C, união B inter C. Ó, aqui a gente tá unindo muita coisa, né? Vamos ver como é que isso aí vai ficar. Então, você vai pegar aqui o A, o B. Ó, aqui é A, aqui é B, aqui é C. Se você pegar o A, o B, ó, você vai pegar toda essa galera aqui e essa. E aí você une com A inter C. A inter C é isso aqui, ó. Então, já está sendo contado. E aí você une com B inter C. B inter C é isso aqui, ó. Tá? Então, essa sentença da C
ela nos dá essa região pintada aqui, ó. Tudo isso aqui, né? Tirando aqui isso aqui que tá em branco e o universo, ó, tá? Mas essa região aqui, então, é a região do item C que não condiz aqui com o enunciado, tá? E em relação ao item D, né? No item D, a gente tem A, o B, menos A, o C, inter B, inter C. Tá, ó. Então, A ou B vai ser... A ou B vai ser isso aqui, ó. Que eu vou pintar de verde. Beleza? Isso aqui é A ou B. E aí, disso aqui em verde, a gente vai tirar o A, o C, inter B, inter C, né? Então, quem que é A ou C? A ou C, ó, em laranja aqui, vai ser tudo isso aqui. Daí, se a gente tirar a interseção disso com o B e com o C, então, o que que isso aqui tem em comum com o B, né? Vai sobrar só essa partezinha aqui, ó. Em vermelho, tá bom? E o que que essa partezinha em vermelho aqui tem de interseção com o C? Aí vai sobrar só esse pedacinho aqui que eu vou pintar de preto, ó. Beleza? Então, tudo isso aqui, ó, equivale a isso aqui que tá pintado de preto, que seria o A, o C, inter B, inter C. Tudo bem? Então, essa partezinha de preto aqui, se a gente subtrair disso aqui em verde, ó. Tirei o preto aqui, ó. Aí só vai ficar essa parte em verde, que não é equivalente com o que o enunciado nos deu, tá bom? Então, nessa questão aí, só a letra B mesmo, tá bom? As outras letras aí, elas dão conjuntos diferentes do que ele pede. Bom, vamos aqui para a questão 12. Na questão 12 a gente tem o seguinte, ó. Se f é uma função real de variável real, dada por... Então, a gente tem aqui que o f de x é x ao quadrado. Então, f de x ao quadrado mais y ao quadrado para todo xy é igual a... Então, pessoal, ó, f de x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual, ó, a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Aí, isso aqui ao quadrado, ó, vai ser... É um produto notável, né? É o primeiro ao quadrado, x à quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aí y ao quadrado é y à quarta. Então, isso aqui, ó, é o f de x ao quadrado mais y ao quadrado. Resta agora a gente descobrir qual das alternativas, né, nos dão a mesma sentença a mesma expressão que o f de x ao quadrado mais y ao quadrado nos deu aqui, tá bom? Então vamos aqui na letra A, ó. Na letra A, a gente tem f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado mais 2f de x vezes f de y, tá? Então, ó, isso aqui é um exercício de função composta, né? Ó,
f de x ao quadrado, você vai pegar o x ao quadrado e elevar ao quadrado. Aí vai ficar o quê? Vai ficar x à quarta, né? Aí a mesma coisa aqui para o y ao quadrado, ó. F de y ao quadrado é y ao quadrado. Então vai ser y à quarta. Aí f de x é x ao quadrado. Então aqui a gente tem 2 vezes x ao quadrado. E f de y é y ao quadrado. Então essa daqui é bem parecida com essa, né? O único detalhe é que não é x à quarta. É f de x à quarta. E f de x à quarta, ó, a gente vai jogar o x à quarta aqui. Aí vai ficar x à quarta ao quadrado. Então você vai ter na letra A x à oitava mais y à oitava mais 2 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Ó. Então, a letra A, ela não dá a mesma coisa que o enunciado pede, tá bom? Então, a letra A não é a mesma coisa que o f de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui que ela é falsa. Vamos olhar a letra B. A letra B, a gente tem f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado. F de x ao quadrado é x à quarta. E f de y ao quadrado é y à quarta. Isso aqui não é igual a isso aqui. Então, a letra B também é errada. Ela é falsa. Na letra C. Na letra C, a gente tem f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado mais f de x vezes f de y. Aí f de x é o quê? Ó, é x ao quadrado ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui x à quarta mais y à quarta mais x ao quadrado y ao quadrado. Quase, né? A única coisa que faltou aqui foi o 2. Ó. E, finalmente, a letra D. A gente tem f de x mais f de y mais 2f de x, f de y, tá? Aí, f de x é x ao quadrado e f de x ao quadrado é x à quarta. F de y é y ao quadrado e f de y ao quadrado é y à quarta. F de x é x ao quadrado, f de y é y ao quadrado e vezes 2 a gente tem 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, na letra D, a gente tem uma expressão que equivale à expressão do enunciado. Então, a letra D está correta. Seria a alternativa certa aí. Beleza? Bom, pessoal, questão 13. Essa questão 13 a gente teve um probleminha no gabarito dela. No simulado de vocês aí na plataforma, eu tinha colocado B, o gabarito dela. Só que o gabarito dela não é B, tá? O gabarito dela é D. Então, a prova de vocês foi corrigida, né? Como se a alternativa dessa aqui fosse B, mas na verdade é D, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Eu ainda não sei se no momento que vocês estão assistindo essa videoaula, isso aqui já foi corrigido, tá bom? Mas só se atentem aí a esse detalhe. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. A gente tem aqui uma função, e essa função ela é definida de D a D, né? Só que o D aí, ele deu que é o conjunto dos reais, exceto o elemento 1, né? Então, essa função aí, ela está definida dos reais menos o elemento 1 até os reais menos o elemento 1. Tudo bem? Aí, no item 1, ele fala assim, ó. A função f, ela é injetiva e sobrejetiva. Vamos pensar aqui, ó. Para uma função ser injetiva, o que a gente pode fazer para testar, ó, se ela é injetiva, né? Então, vamos testar aqui a injeção da função. A gente vai falar que o f de x1 é igual ao f de x2.
tá? Isso aqui tem que implicar que o x1 é igual a x2, beleza? Então, ó, quem que é o f de x1? O f de x1 é x1 mais 1 dividido por x1 menos 1. Isso aqui vai ser igual a x2 mais 2 dividido por x2 mais 1 dividido por x2 menos 1. Aí eu vou passar o x2 menos 1 para o outro lado multiplicando e o x1 menos 1 para o outro lado multiplicando também. Então, eu vou ter x1 mais 1 vezes x2 menos 1. Isso aqui vai ser igual a x2 mais 1 vezes x1 menos 1. Fazendo a distributiva aqui, ó, x1, x2, menos x1, mais x2, menos 1. E do outro lado, x1, x2, menos x2, mais x1, menos 1. Aí, ó, esse corta com esse corta com esse. E passando esse menos x2 para o outro lado e esse menos x1 para o outro lado, a gente tem que 2x1 é igual a 2x2 e que, portanto, x1 é igual a x2. Então, como a gente partiu disso e chegou nisso, significa que a função ela é injetora. Beleza? Então, passou aqui no teste da injeção. Pode ser 1 ou 2. As alternativas aí. A gente tem que ver se ela é sobrejetora ou não. Tá? Vamos testar aqui, então, a sobrejeção. Para testar a sobrejeção, pessoal, a gente vai isolar o x. Tá? Porque aqui, ó, se você analisar o y isolado, qual x que não pode ir aqui, ó? O x que não pode ir aqui é o 1, só que a gente tirou o 1 do domínio. Agora a gente vai isolar o x e tem que ver quais y's não podem ir aqui, né? Então, a nossa missão agora é isolar o x. Vou passar x menos 1 para o outro lado, né? Aí vai multiplicar por y, resultando em yx menos y. Isso aqui vai ser igual a x mais 1. Aí, eu vou passar esse y para o outro lado e esse x para lá. Então, eu vou ter que yx menos x é igual a y mais 1. Aí eu tiro meu x em evidência, fica y menos 1 igual a y mais 1. E eu passo y mais 1 para o outro lado. Então, nosso x é igual a y mais 1 dividido por y menos 1. Então, a gente tem que analisar aqui, ó. Qual y que não poderia ir aqui, né? O y que não poderia ir aqui é o 1. Então, como o 1 a gente tirou do nosso contradomínio, ó, você não pode jogar 1 aqui, né? Porque que é uma função sobrejetora? Ó, uma função sobrejetora, ela é sobrejetora se para qualquer y pertencente ao contradomínio, existe um x pertencente ao domínio, tal que o f de x é y, né? Então, se você coloca y igual a 1, não vai existir um x que dá y1. Beleza? Se você joga 1 aqui, o seu x teria que ser 2 sobre 0 para o y virar 1. Tá? Então, como a gente tirou o 1 do contradomínio, a gente tem aqui que qualquer y que você jogar aqui, vai existir um x. Então, você tem aqui que a função é sobrejetora, tá bom? O contradomínio dela é igual à imagem, beleza? Então, isso daí faria com que a gente colocasse verdade no item 1, né? Então, a função ela é tanto injetiva quanto sobrejetiva.
E aí a gente descarta o item 2, porque o item 2 fala que ela é injetiva, mas não sobrejetiva, tá bom? Então o 1 é verdadeiro e o 2 é falso. Aí, vamos continuar a análise aqui. Aí o exercício fala assim pra gente, ó. O f de x mais o f de 1 sobre x é zero. Sempre, né? Para qualquer x diferente de zero. Pertencente ao domínio. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. F de x é x mais 1 dividido por x menos 1. E f de 1 sobre x é 1 sobre x mais 1 dividido por 1 sobre x menos 1. E a gente vai somar esses dois caras aqui. Vamos trabalhar em cima dessa segunda fração aqui, ó. Vou repetir a primeira, tá? E vou trabalhar em cima dessa segunda aqui. Então, 1 mais x mais 1, se eu igualar o denominador desse 1 aqui, ó, vai ficar x sobre x. Então, eu vou ter 1 mais x sobre x, tá? E aqui embaixo, ó, se eu igualar o denominador desse 1, eu vou ter 1 sobre x menos x sobre x. Tá? Aí eu vou ter, então, x mais 1 sobre x menos 1. Aí eu vou manter aqui o de cima e vou multiplicar pelo inverso do segundo. Aí o meu x aqui cancela. E eu tenho que isso aqui, ó, é a mesma coisa que x mais 1 sobre x menos 1, mais x mais 1 sobre 1 menos x. Se eu tirar o menos em evidência aqui, isso aqui vai ficar negativo e isso aqui vai ficar positivo, né? Então, você vai ter x mais 1 sobre x menos 1 menos x mais 1 sobre x menos 1. Né? X mais 1 sobre x menos 1 menos x mais 1 sobre x mais 1 sobre x menos 1 dá zero. Tá? Porque isso aqui esse é igual a esse. Então, esse menos esse zera. Beleza? Então, a alternativa 3, ela é verdadeira. E agora vamos analisar aqui o item 4, né? No item 4, a gente tem que... Ele quer saber aí quanto que vale f de x vezes f de menos x. Né? Ele está falando que vale 1. Vamos ver se é verdade. Então, você tem x mais 1 sobre x menos 1, que multiplica menos x mais 1 sobre menos x menos 1. Se você tirar o... Se você multiplicar em cima e embaixo por menos 1, você vai chegar em... Ó, x menos 1 dividido por x mais 1. Então, esse cara aqui corta com esse cara aqui corta com esse. E aí sobra 1. E aí ele falou assim, para todo x diferente de 1 e menos 1. Né? Aí ele se resguardou aí do que poderia dar problema de infinito, né? Ele tirou aqui o menos 1, ó, porque se você jogar menos 1 aqui, vai ficar 1 menos 1 e aí zero é denominador. Então, ele já se resguardou disso. Então, de fato, o f de x vezes o f de menos x dá 1, tá? Então, a alternativa 4 aqui, ela também é verdadeira. Então, aí a gente tem a alternativa 1, 3 e 4, dando, portanto, letra D e não letra B, como estava no... Não sei se está ainda, né? No gabarito lá do Classroom, tá bom? Na hora que foi corrigido aí o simulado de vocês. Então, essa daí era a questão 13, tá? Ela era uma questão aí de função composta, função sobrejetiva, função injetiva, né? Cobrava um pouquinho de tudo. Galera, questão 14. A questão 14,
a gente tem aí uma equação exponencial disfarçada, né, de equação de segundo grau aí. Então, ó, a gente tem 4 elevado a raiz de x mais 1, menos 20. Opa, peraí, ó. 4 elevado a raiz de x mais 1, menos 20, que multiplica 2 elevado a raiz de x mais 1, mais 64 igual a 0. Então, para resolver isso aqui, a gente vai fazer uma mudança de variável. Você vai falar assim que 2 elevado a raiz de x mais 1 vai ser um y, tá? E esse 4 aqui, ó, ele nada mais é do que 2 raiz de x mais 1 ao quadrado. Então, você teria aí seu y ao quadrado. Beleza? Então, ó, isso aqui seria y ao quadrado menos 20y mais 64 igual a 0. Beleza? Essa equação de segundo grau aqui, ela vai te dar como raízes aí o 16 e o 4. Tá? Se você resolver isso aqui com Bhaskara, ó, ou por soma e produto, ó, o produto aqui 16 vezes 4 dá 64 e a soma dá 20, né? E o negativo aqui seria menos 20. Então, essa daqui é a solução dessa equação de segundo grau. Então, se o nosso y ele vale 16 e o nosso y vale 4, ó, agora você vai trocar o y por 2 elevado à raiz de x mais 1. Então, 2 elevado à raiz de x mais 1 é igual a 16. Só que 16 é o quê? 16 é 2 à quarta, tá? E aqui você tem que 2 elevado à raiz de x mais 1 é igual a 2 ao quadrado, que seria o 4. Tá? Então, essas daqui são as nossas duas equações exponenciais. Então, se o 2 elevado a isso é igual a 2 elevado a 4, então a gente tem que a raiz de x mais 1 é igual a 4. Ou a raiz de x mais 1 é igual a 2. Aí, vocês lembram como é que faz para resolver equação exponencial? Antes da gente elevar ao quadrado, a gente precisa garantir que os dois caras aqui eles têm o mesmo sinal, né? Ó, isso aqui é positivo, o 4 é positivo e o 2 também. E o raiz vai ser um número positivo e a raiz aqui também. Então, os dois lados são positivos. A gente só tem que garantir que o nosso x ele seja maior ou igual que menos 1. Tá? Porque se o seu x for menor que isso, você vai ter aqui raiz de número negativo, que vai dar problema nos reais. Tá? Então, tirada a condição de existência aqui, agora você pode elevar os dois lados ao quadrado. Então, você vai ter aqui que x mais 1 é igual a 16, né? Te dando aí como a primeira solução o 15. E aqui nessa segunda, ó, você vai ter que x mais 1 é igual a 4, te dando como solução o 3. Os dois aqui, as duas soluções são maiores que menos 1, então ok, não tem problema. E o exercício pede a soma de todos os números reais que satisfazem a equação. Então, quanto que dá a soma dos números reais aqui? Ó? 15 mais 3 daria aí 18, né? Resultando em alternativa D. Beleza? Próxima questão aqui, pessoal. Questão 15. A questão 15 diz o seguinte, ó, considere as afirmações. Aí ele deu aí 3 afirmações e ele pede para a gente verificar aí quais são corretas, né? Vamos começar aqui com a afirmação 1. Ele fala assim, ó, que a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x para qualquer x pertencente aos reais.
né? Isso aqui é verdade? Não, né? Porque a tangente, pessoal, ela não é definida para valores que o cosseno vale zero. Porque se o seu cosseno de x valer zero, a sua tangente vai ser alguma coisa sobre zero, e aí vai dar problema na matemática, tá bom? Então, a tangente não é definida para qualquer x, tá bom? Então, mesmo que o seu cosseno esteja definido para qualquer x, a sua tangente não está. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa, justamente porque não vai existir tangente quando o cosseno de x valer zero. Então, se o cosseno de x é igual a zero, a tangente de x não existe, tá bom? Esse aqui é o símbolo de não existe. E então, isso aqui implica nisso. Por isso que essa alternativa aqui, ela é falsa. Beleza? Vamos ver aqui, então, a afirmação 2. Na afirmação 2, ele fala assim que cosseno de x mais cotangente de x dividido por tangente de x mais secante de x é igual a cosseno de x vezes cotangente de x, para qualquer x diferente de κ sobre 2, com k inteiro. Então, o camarada aqui, ele tirou todos os pontos aí, ó, que estão nas extremidades do ciclo trigonométrico. Então, isso daqui ajudou muito. Por quê? Porque a gente vai poder aí trabalhar com cotangente, com secante, com tangente sem problema nenhum. Porque a gente já excluiu todos os pontos que essas funções dariam problema, né? Em pontos aí que essas funções não estariam definidas. Então, a gente está trabalhando só no intervalo, né? Que essas funções estão todas muito bem definidas. Então, a gente não precisa se preocupar com nada, né? É só partir disso e tentar chegar nisso. Então, vamos lá, ó. Cosseno de x mais, ó, cotangente. A cotangente vai ser cosseno sobre seno, dividido por tangente, que é seno, sobre cosseno, mais a secante, que é 1 sobre o cosseno de x. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui com o desenvolvimento. Vou igualar esse denominador aqui. Vou multiplicar esse cara aqui por seno de x em cima e embaixo, né? E aí a gente tem que seno x, cosseno x, mais cosseno x dividido por seno x, sobre seno x mais 1 sobre cosseno x, tá? Aí, fração sobre fração, você mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Só que esse seno x, cosseno x mais cosseno x, eu vou tirar o cosseno x em evidência. Aí vai ficar seno x mais 1. Tudo aqui dividido por seno x. E aí eu vou multiplicar pelo inverso do de baixo. Aí isso aqui cancela com isso. E a gente tem aí cosseno x vezes cosseno x sobre seno x. E o que é isso aqui? Isso aqui é justamente a cotangente. Então, a gente tem aqui cosseno x vezes a cotangente de x. Então, a partir da esquerda, a gente foi desenvolvendo, até chegar nisso, que é igual ao que tem na direita aqui, tá? Isso significa que isso aqui é igual a isso aqui, e a gente já desconsiderou todos os pontos de potencial problema, tá? Então, essa alternativa 2 aqui, ela é verdade. Então, a 1 é falsa, a 2 é verdade. E agora a gente vai aí para 3. Na 3, a gente tem 1 menos cosseno de x dividido por 1 mais cosseno x.
E ele falou que isso aqui é a mesma coisa que cossecante de x menos cotangente de x ao quadrado. Para qualquer x aí diferente de κ sobre 2. Ou seja, ele foi camarada de novo, o cara da questão, e desconsiderou aqui pra gente esses pontinhos aqui, ó, que tem potencial chance de dar problema, tá? Então ele já desconsiderou todos esses pontos aí. Então a gente pode trabalhar de boa. Aí, galera, se você pegar esse lado esquerdo aqui, ó, eu acho que é mais difícil partir desse lado esquerdo e chegar no direito. Eu acho que é mais fácil a gente partir do direito para chegar no esquerdo, tá bom? Vamos pegar isso aqui, ó, e dar uma desenvolvida. Então, cossecante é 1 sobre seno. E cotangente é cosseno sobre seno. E aí a gente vai elevar isso aqui ao quadrado. Beleza? Em cima, pessoal, a gente vai ter 1 menos cosseno de x ao quadrado. E embaixo, a gente vai ter seno ao quadrado de x. Só que eu sei que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado. Então, seno ao quadrado, eu vou colocar aqui 1 menos o cosseno de x ao quadrado. Tá? Isso aqui, ó, é uma diferença de quadrados entre o quadrado do 1 e o quadrado do cosseno. Aí eu vou fatorar aqui embaixo, né? Ó, o a ao quadrado menos b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a menos b. Aí eu vou aplicar essa fatoração no denominador. Então, eu vou ter 1 menos cosseno de x ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que 1 menos cosseno vezes 1 menos cosseno, dividido por 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x. E aí, ó, esse corta com esse. E aí a gente chega que isso aqui, ó, é a mesma coisa que 1 menos cosseno x sobre 1 mais cosseno x. E aí, ó, vocês podem pensar assim, ó, ah, mas o cosseno ele não pode valer menos 1? Ele até pode, mas aí o exercício tirou essa possibilidade, porque ele falou que você não pode ter... O seu x ele não vai valer nenhum múltiplo de κ sobre 2, ó. Então, nesse ponto aqui que o cosseno valeria menos 1, você desconsiderou, tá? Então, aqui a gente não precisa se preocupar mesmo com análise de denominador, tá bom? A gente tem, então, que essa expressão aqui é igual a essa. A da esquerda é igual a da direita. Portanto, o item 3 aí ele é verdade. Então, a gente tem aí falso, verdadeiro, verdadeiro, né? Então, estão corretos apenas 2 e 3. Letra C. Dessa questão aí. Beleza, galera? Vamos aqui, então, agora para questão 16. A questão 16 é uma questão de propriedade dos logaritmos. Vou pegar mais folha aqui. Então, vamos lá, né? Ele falou assim que A, B, C, D são números reais, positivos e diferentes de 1. Ou seja, ele já falou aí que toda a galera... Vou colocar aqui, ó. A, B, C, D são maiores que 0 e diferentes de 1, né? Então, a gente pode trabalhar aí sem medo das condições de existência do logaritmo. Tudo bem? E aí ele pede aí pra gente analisar essas afirmativas aí. Vamos começar aqui, então, da afirmativa 1, né? Ele quer saber aí se o A elevado a log de B na base C é igual a B elevado a log de A na base C. Então, eu vou
Eu vou pegar aqui esse cara da esquerda e eu vou trabalhar nele para tentar chegar no cara da direita, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui A elevado a log de B na base C. Aí, uma ideia que a gente pode usar aqui, pessoal, é a propriedade, ó, que diz o seguinte. Ó. Não, melhor, ó. Se a gente tem isso aqui, log de y na base x vezes log de z na base y, vê se vocês conseguem lembrar dessa propriedade aqui, ó. Como você tem aqui esse logaritmando, ele é igual à base, você pode juntar isso aqui em um log só. Aí seria log de z na base x, tá? A gente vai aplicar o processo contrário aqui. A gente vai pegar o log de b na base c, de b na base c, e vai transformar ele num produto de logaritmos, tá? Então, eu vou falar assim, ó, que o log de b na base c vai ser igual ao log de a na base c vezes o log de b na base a. Ó, como vocês podem ver, ó, a gente formou aqui essa mesma caixinha, ó. Tá vendo? Então, eu transformei o log de b na base c em log de a na base c vezes log de b na base a. Tudo bem? Aí, isso aqui, ó, é uma base elevado a um produto de expoentes, né? Aí, vê se vocês lembram dessa propriedade aqui, ó. Se você tem um x elevado a y vezes z, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a y elevado a z, ou x elevado a z elevado a y, né? Isso aqui é a propriedade de potência. Então, isso aqui, ó, eu vou reescrever como a elevado a log de b na base a elevado a log de a na base c. E aí, a elevado a log de a na base b é b, né? Porque a elevado a log de a, ó, isso aqui você está elevando uma coisa a um log, né? Então, são operações contrárias aí. Então, você vai ter aqui b elevado a log de a na base c. Tá? Então, a gente partiu daqui e chegou aqui. Então, isso significa que esse cara é igual a esse. E, portanto, a alternativa 1 está correta. A 1 é verdade aí. Bom, vamos aqui analisar a 2. Na 2 a gente tem a sobre b elevado a log de c na base d vezes b sobre c elevado a log de a na base d vezes c sobre a elevado aí a log de b na base d. Isso aqui é 1. Bom, pessoal, nessa segunda afirmativa aqui, para facilitar a nossa vida, a gente vai usar a alternativa, a afirmativa 1, né? A afirmativa 1, ela disse o que pra gente, ó? Ela disse que se você tem isso aqui, ó, a elevado a log de b na base c, você pode trocar o a com o b de lugar. Olha que propriedade louca aqui que a afirmativa A ensinou pra gente. Então, se você quiser trocar a base de lugar com o logaritmando, ó, você vai poder, ó. Tá vendo? E é isso aqui que a gente vai fazer. Então, esse primeiro potência aqui eu não vou mexer não, ó. É A sobre B elevado a log de C na base D. Aí eu vou trocar de lugar, ó, esse cara aqui com esse,
de acordo com a propriedade que a gente provou ser verdadeira no item 1. Então, isso aqui vai ficar A elevado a log de B sobre C na base D. E esse cara aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trocar isso aqui de lugar com isso aqui. E aí eu vou ter B elevado a log de C sobre A na base D. Beleza? Bom, continuando. Se eu tenho aqui uma fração elevada a alguma coisa, né, eu posso pegar esse expoente e colocar tanto no A como no B. Então, A sobre B elevado a isso é a mesma coisa que A elevado a log de C na base D, dividido por B elevado a log de C na base D. Beleza? Então, esse daí é o próximo passo. Aí, ó, a gente tem aqui, olha o rascunho aqui, galera. A gente tem A elevado a log de B sobre C na base D. A gente viu que quando você tem o logaritmo de uma divisão, você pode trocar isso aqui, ó, por log de B na base D menos log de C na base D. Então, você transforma aqui uma divisão em uma subtração de logs, né? Como o seu logaritmando é uma fração, você vai transformar isso aqui numa subtração. E aí, o seu A vai estar sendo elevado a isso menos isso, né? E de acordo com a propriedade das potências, se você tem isso aqui, ó, x elevado a y menos z, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a y vezes x elevado a menos z, né? E x elevado a menos z é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a z, né? Então, a gente consegue passar disso aqui, ó, para isso aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Então, como o nosso A ele está elevado a log de B na base D menos log de C na base D, a gente vai escrever ele dessa forma. E aí você vai ter A elevado a log de B na base D dividido por A elevado a log de C na base D. E isso aqui a gente vai multiplicar pela mesma coisa, né? Ó, B elevado a log de C na base D dividido por B elevado a log de A na base D. E é aí que a mágica acontece, ó. Porque esse cara aqui, ó, vai cortar com esse. Esse cara aqui vai cortar com esse. E aí você vai ter A elevado a log de B na base D dividido por B elevado a log de A na base D. E você pode trocar o A com o B de lugar, igual a gente fez aqui. Então, você vai ter A elevado a log de B na base D dividido por A elevado a log de B na base D, que dá 1. Ufa, né? Então, essa 2 aqui, ó, ela é verdadeira. Depois da gente fazer todo essa tramóia aqui, a gente chegou que a gente conclui que ela é verdade. Galera, ó, isso aqui era uma questão aí que você tinha que estar fluente em propriedade de logaritmo, né? Isso aqui, se você não sabe direito aí potência, log, né, corre atrás, porque para você fazer essa questão aqui você precisa saber todas as propriedades, senão ela não sai, você trava, tá? Então, eu recomendo aí, se você ficou com muita dúvida nisso aqui, tudo bem que log é a matéria que a gente está vendo agora, né? Então, eu sei que vocês não tiveram muito tempo para estudar isso aqui, mas
tentem sempre fazer essas listas aí que eu tô passando, porque são listas de embasamento, tá bom? Então, tipo assim, todas as propriedades que a gente viu na aula e foram colocadas em práticas na lista, estão aqui, ó. Tipo assim, eu não usei nenhum conceito viajado aqui nessa questão. Foi tudo propriedadezinha básica, ó. Propriedadezinha de potência, propriedadezinha de log. Então, tipo assim, não tem nada difícil, nada de outro mundo aqui. A complicação, ela acontece quando você não sabe todas as propriedades, quando você peca em uma, né? Se você não sabe uma única propriedade, isso aí te trava, você não consegue prosseguir com o exercício, tá bom? Então tem que saber tudo para conseguir resolver esse exercício, né? Tem que saber tudo de log aí. Tem que ter uma base muito forte, tá bom? Não precisa saber coisas muito avançadas. Você tem que saber a base muito bem. Isso que diferencia aí o bom aluno, né? O bom aluno, ele tem uma base muito boa. Não importa o quão aprofundado ele tá, né? O que importa aí é a base que você tem. Saber as propriedades direitinho, entender aí como é que a matemática funciona. E aí a gente vai para a propriedade 3. Na propriedade 3, pessoal, eu vou estar contradizendo ela através de um exemplo, né? Então, a gente tem aqui, ó, que o log de BC na base AB é igual ao log de C na base A. Ó, se você fala aqui que o seu A é 2, que o seu B é 4 e que o seu C é 16, né? Você tem aqui que o log de B vezes C, B vezes C é 16 vezes 4, 64. E A vezes B é 8. Então, quem que é o log de 64 na base 8? É 2, né? Porque 8 elevado a 2 é 64. E quem que é o log de C na base A, ó? Log de 16 na base 2. 2 elevado a que número dá 16? 4. Tá bom? Então, esse item 3 aqui, a gente está dizendo que ele é falso através de um contra-exemplo, né? Então, você consegue provar que uma coisa é falsa usando um contra-exemplo, né? Então, ó, pode ver que com esses números aqui, isso aqui não funcionou. Então, não tem como isso aqui ser verdade, tá bom? E com isso aí, a gente resolve essa questão 16, tá? Vamos passar para a próxima aqui.